Boa noite, amigos. O senador Romário, senador carioca do PSB, está de paquera nova. Uma jovem filha de norte-americanos que tem 19 anos e 17 irmãos. Ele está ensinando futevôlei para ela e ela está ensinando agachamento, eu não sei para quê, para o senador. Né? Mas ele disse que vai ficar com o corpo mais malhado porque ela é muito boa nisso. Marcelo. Romário. Melhor que o Maradona, que fez uma plástica. E estão chamando o Maradona de Madonna. Boa noite para todos. E para começar, já é Páscoa no Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. Quero dar uma outra dica. Aproveite para almoçar ou jantar no Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin, vem agora. Gin. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin. Seu momento de sabor. Quem está conosco é o comentarista do programa, Almir Hockenbach, economista e consultor Almir Hockenbach. Boa noite, Almir, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite. Boa noite, Almir, bem-vindo, boa chuva. Boa chuva, né? Só que pode atrapalhar a colheita. Pode atrapalhar, já está atrapalhando, né? Já disseram, é verdade. Precisamos tomar algum cuidado com isso aí. É verdade. Almir, vamos falar da conjuntura atual do Brasil. O Brasil é o número 1 em arroxo. Explica pra gente, Almir. Bom, a razão do arroxo é essa taxa Selic que está posta aí, né? O último aumento sai de 12,25 para 12,75 de taxa Selic ano. Bom, o que isso significa? Nós temos que fazer uma comparação dessa taxa, retirar aí a inflação. E com outros países que possam ter uma taxa de juros anualizada maior do que a do Brasil, descontada a inflação desses 3 países, a saber, Argentina, Venezuela e Rússia, então, observado a retirada da inflação desses 3 países e mais do Brasil, observamos que o Brasil fica com uma taxa de 5,28 e, portanto, a maior taxa de juros líquida do mundo. Esse é um arroxo que propicia uma retração econômica muito forte para o Brasil. E essa retração leva-nos a uma pobreza, a uma dificuldade. Por quê? A indústria para de produzir, o consumidor para de comprar. E nós temos também uma taxa de poupança e uma taxa de financiamento que não faz nenhum sentido. Você tem uma taxa de poupança aí de 6,8, do tamanho da inflação, e tem uma taxa de juro real para o consumidor, alguma coisa parecida com 40% a 45% ao ano. E se usar supercheque, vai a 130%. Se usar cartão de crédito, vai a 170% ao ano. Nossa. Isso desestimula o consumo, há fácil uma retração desse consumo e, por conta disso, o país começa a parar. Nem por isso, acredito eu, a inflação vai diminuir, porque o problema dela é sistêmica e nós temos que dar um remédio correto a esse tipo. Para você recuperar o país e reduzir essa inflação, eu acredito que só aumentando a produção. Por quê? O fundamento da inflação é único. É o desequilíbrio entre oferta de produtos e demanda de produtos. Nesse momento, nós temos uma retração de produção maior do que a retração do consumo, que são aqueles bens de primeira necessidade. Isso não vai reduzir nunca, jamais. Então, os preços vão subir. E de mais a mais, o ajuste da economia que foi feito pelos preços controlados pelo governo, que houve aí uma mentira durante muito tempo, até por interesse eleitoral, não subia o preço da energia, até reduzir o preço da energia, não subia o preço do petróleo, a Petrobras foi à bancarrota e agora tudo sobe muito mais do que aguenta o bolso do povo brasileiro.
E falando em povo, Almir, a saúde do povo vai nem para os quiabos, muito pior. Porque, né, aumenta o estresse e aumenta a depressão. Aumenta, é verdade. É um negócio terrível, né? E de mais a mais, com estresse e depressão, você tem uma possibilidade de outras doenças orgânicas, né? Exatamente. E o Brasil não tem um sistema de saúde em condições de atender esse tipo de demanda da população. Estamos no pior dos mundos. O Almir, só para explicar melhor a comparação que você fez entre Brasil, Argentina, Venezuela e a Rússia, que estão em graves crises de política e confiança. Então, na Argentina, os juros é 22,93%, na Venezuela, 19,17%, e na Rússia, 15%. Aí alguém vai falar, mas não é acima do Brasil isso? Então, explica. Que isso fica menor porque tem que descontar a inflação. A inflação. Qual é a inflação da Argentina? 13,43%. Para uma taxa de juros de quanto? 22,93%. Tá, então ela tem uma taxa líquida de? Aqui não tem. 9% mais ou menos? 9%. Então o que eu disse? Exceto Argentina, Venezuela e Rússia, descontada a inflação do Brasil, o Brasil tem a maior inflação do mundo, descontada desses 3 países. Certo. Né? Essa é a realidade. Mas esse país tem uma crise que é de desgoverno histórico. Né? Se você olhar... Faz tempo. Se você olhar para quem preside, como preside a Argentina, para quem preside, como preside a Venezuela, para quem preside, como preside a Rússia, não dá nem para comparar, né? Não dá. Agora, nós temos aqui ainda uma democracia a caminho, mas nesse momento... em tese, mas é um alto conflito, né? E estamos sendo comparados com os piores, tem mais essa. Com os piores. Os piores. Almir, o arroxo nosso é o maior, né? É o maior. Nós temos um arroxo Em terrível. termos reais, o Brasil está bem acima da China e da Índia, que são o segundo e terceiro colocados na lista, segundo os dados que a gente tem, com juros reais de 3,18% e de 3,17% ao ano, respectivamente. E em quarto e quinto lugares figuram Taiwan, com 1,47% ao ano, e Filipinas, com 0,97% ao ano. A taxa média de juros das 40 economias pesquisadas, caro ouvinte, do ranking está negativa em 1% ao ano. Isso mostra também que o Brasil está na contramão do mundo. Exatamente. Quando ele faz essa citação aí de que o país está na contramão do mundo, é porque todas as economias que estão em dificuldades trabalham uma taxa de juros até negativa, especialmente o Japão. Está negativa na Alemanha, na Espanha, na França, na Itália. Por quê? Essa taxa negativa estimula não a poupança e sim o consumo. Exatamente. E o que nós estamos precisando aqui é de estimular o consumo e a produção. Acontece que para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o Brasil tem, enquanto poder público, tem uma dificuldade porque ele está metido numa dívida pública muito grande. E nesse momento que ele precisa refinanciar o seu déficit, vem aí a desconfiança dos investidores em relação ao Brasil. E com muita razão, porque a política econômica e política monetária que está sendo praticada no país não é o remédio certo para a nossa economia nesse momento, não é o remédio certo. E justamente nesse período, Almir, o cenário internacional exige reativação da economia com baixa dos juros, né? Sim, como a China. Sim. Esse seria... A Índia que diminuiu os juros. Exatamente. Até a Rússia. Diminuiu os juros de 17 para 15. Exatamente. Né? Agora, nós estamos na contramão, nós estamos aumentando essa taxa de juros, imaginando que isso vai resolver o problema de inflação no país. E não é possível. Quem determina isso? É o presidente do Banco Central ou é a Dilma que manda ele fazer isso? Não, o controle da política monetária é do Conselho Monetário Nacional. Quem tem o controle, que toma algumas decisões, essa decisão do Conselho é levada ao Banco Central e ele faz a aplicação disso. Mas, veja bem, então nós temos aí uma possibilidade, como eu tenho afirmado aqui algumas vezes, de utilizar alguns recursos que estão identificados no balanço do governo geral, alterar a política monetária, e utilizar alguns recursos desse balanço para promover o pagamento da dívida pública, que é bastante grande, de forma a diminuir essa pressão por uma taxa de juro elevada. Esse seria o caminho.
Quando você leva essa tese para alguns economistas que são manipulados pelo governo ou têm interesses escusos, não aqueles que defendem o interesse nacional, eles dizem que pagar dívida inflaciona. Inclusive, já vi isso de um parlamentar. Paga, mas não tem nada mais ortodoxo do que pagar o que deve. Tá certo? Claro. Agora, a grande pergunta que eu quero fazer a todos e a cada um é o seguinte. Quando nós exportamos, promovemos uma exportação, por exemplo, exportação de soja, o produtor, o exportador, ele recebe em dólar. Sim. Mas ele não pode operar esse dólar no mercado interno. Não pode. Então ele entrega isso ao Banco Central e o Banco Central emite via Casa da Moeda dinheiro, reais, para comprar esses dólares. Bom, isso não inflaciona? Inflaciona. Não inflaciona, não. Mas está emitindo Porque dinheiro. você tem uma produção, sim. você tem ela está ancorada numa produção que foi vendida, tá certo? Sim. Agora, se fosse a mercado livre e nós estivermos utilizando a emissão de dinheiro, então, para pagar a dívida pública, que exerce uma pressão terrível e promove, na verdade, uma concentração brutal de renda na mão dos financiadores da dívida. Se você tem condições de fazer não um pagamento, emissão de dinheiro livre e solta, não é isso que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo a securitização dos recebíveis do setor público por emissão de moeda, e esses recebíveis é a mesma âncora da produção que foi exportada. É o mesmo sistema. Muito bem, vamos para o intervalo. Já já a gente volta com o programa Militão e Militão e Almir Hockenbach. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Expo Londrina 2015, de 9 a 19 de abril. Um grande encontro de negócios e oportunidades. Grandes marcas, novidades, lançamentos. Venha fazer bons negócios com o maior e melhor showroom a céu aberto. Compre já o seu ingresso em nossos pontos de venda e garanta o benefício da meia entrada. Acesse Expo Londrina 2015 e confira a programação completa. Expo Londrina 2015, a melhor do Brasil. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, hoje é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Muito bem, estamos de volta. Segunda-feira é a gente abordar, pelo menos em 30 segundos, o futebol. O São Paulo continua freguês do Corinthians, perdeu de novo no Morumbi, onde não vence há 7 anos. E o Londrina perdeu de novo de Curitiba, também por 1-0, também por pênalti de novo, que o juiz disse que inventou. Há 21 anos não ganha lá do Curitiba. É campeão do Paraná, o Londrina, mas não ganha do Curitiba. Olha, que sina de tricolores e alvicelestes. Mas nada como um dia após o outro. Diga, Marcelo. Muito bem, preste atenção nesse recado do pessoal da Arte Brinde.
Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Voltamos a conversar com o economista Almir Huckenbach, que está falando hoje sobre o fato de que o Brasil é o país do arroxo no mundo, o país que paga a taxa de juros mais alta. Pode perguntar, Oswaldo Militão. Pois é, e tem uma música que lançaram agora na Bahia, um ritmo chamado Arrocha. Não confundir, né, Will? Não confundir. Arroxo com arrocha, que arrocha os caras estão grudados das mulheres, é isso aí. É outra coisa. O povão está grudado é na dívida que vai ter que pagar, né? Na vida difícil que vai ter. Almir, a taxa de juros, se for negativa, pode ser negativa, aí quando é que isso se a inflação acontece? aumentar, né, Almir? Veja bem, você tem uma inflação de 10. Se você tiver uma taxa de juros de 12, significa dizer que a taxa de juros é positiva na diferença da taxa aplicada menos inflação. 10 menos 12, você tem 2%. Se nós temos hoje uma taxa Selic de 12,75, que foi a última elevação, e a nossa inflação chegando a 13,5, nós teremos uma taxa negativa de 1,5. Mas eu acho que existe uma manipulação nessa questão da taxa de inflação no Brasil. Quando você abre os cálculos na forma como são feitos pela Fundação Getúlio Vargas e você leva isso em comparação com aquilo que acontece no seu bolso, eu vejo que tem uma manipulação bastante forte. Alguém está faltando com a verdade. Há muitos anos. É a GV, é o governo, é o Ministério da anos. Fazenda, é o Banco Central, eu o Conselho não acho. Monetário. O Brasil tem aí 8 ou 9, talvez 10 tipos de pesquisa de inflação. Não precisa todos esses índices, não, porque eles são setorizados. O que tem que ser setorizado é a pesquisa. E você tem que traçar a inflação geral por uma média desses setores. Agora, eles faziam para cada um. Isso aí, para mim, não faz nenhum sentido. Importa para mim a inflação é aquela que dói no bolso do cidadão. Essa é que importa. E, Almir, desses 40 países que você citou aqui, que estão listados nessa estatística, só o Brasil e mais 6 estão com inflação, com projeção de inflação subindo, né? Uhum. E o resto caiu em função do barril do petróleo, né? Do preço do barril do petróleo. Curiosamente, me parece que é o único país em que o preço do barril do petróleo cai no mercado internacional e aqui sobe. Sobe o petróleo. Aqui ele aumenta. É o único país que consegue fazer isso, porque não é fácil. Não é coisa fácil, é difícil você fazer isso. E daí o que você tem? O povo brasileiro, ele não é idiota, hoje ele é mais ou menos muito bem informado. É, esclarecido, Eu bem tenho para informado. mim que 80% da população está muito bem informada. Tanto que nesse momento há uma inconformação do povo brasileiro Total. com relação ao que está acontecendo, ao que foi prometido e ao que está ocorrendo dentro do governo da presidente Dilma. É uma está completamente desconectado o discurso com a realidade. Foi feita uma promessa. Essa promessa tem que ser cumprida. E está em descumprimento. O que acontece? Mas se o petróleo tivesse diminuído, como em todo mundo, a inflação seria menor. Sim, com certeza. Você tem no aumento da energia elétrica, com certeza, em 12 meses, uma elevação da taxa de inflação em 2,3%. Não em 1%, como querem alguns funcionários do governo, não é nada disso não. Aí eu tenho que acrescentar na taxa de inflação o aumento do custo da energia elétrica, que subiu 2 vezes, brutalmente, né? Uma pelo preço com 23% e agora uma média de 36,5%. Agora, quem que está pagando a elevação, a diferença da taxa do custo da energia em relação a Sul, Sudeste e Nordeste? No Nordeste e Norte, a média do aumento da energia foi de 5,6%. 5,6%. E para nós, em alguns lugares, 38, 40. que deu uma média de 28%. Considerando que o Paraná é o principal produtor, né? Exatamente. Nós temos o estado do Paraná, o que mais produz energia, né? Pois é. Devia ser zero, negativo. Devia ser zero. É. Né?
Agora, faça uma compensação em cima do Nordeste, em cima do Norte. Por quê? Porque lá está o grande curral eleitoral. O eleitorado da Dilma, que elegeu a Dilma. Que elegeu a Dilma. Bahia, 80% dos votos. E nós vamos continuar pagando por isso. Pagando por isso. Sabendo que Aí quando que o pessoal protesta contra os nordestinos, eles ficam bravos. Aqui em Londrina temos vários amigos nordestinos. Mas, ó, gente, eles estão sentindo também isso no bolso. Eles estão bravos também. E tem que ficar. Os nordestinos que moram aqui estão pagando o que a gente paga. Quem nasceu aqui está pagando. Militão? E acrescentando que o grande consumo de energia no Norte e no Nordeste vem de termoelétrica, que é a energia mais cara. Mais cara ainda. Nós temos hidroeletricidade. É. Esse é um problema sério. Então essa conta não fecha de jeito nenhum. Aí tudo isso resulta em panelaço, que é o que aconteceu ontem. Na hora que a Dilma estava falando... Povo brasileiro? Em rede? Em rede, ela falou em rede. Foi tentar prestar uma homenagem ao Dia da Mulher e falou apenas dos problemas que ela tem que enfrentar enquanto presidente. Mas esses problemas que ela tem que enfrentar hoje, foi ela que construiu ontem. Ela que criou. No mandato passado. Ela é mamãe desse... Ela não é a mãe do PAC, a mãe disso, a mãe daquilo? Ela é mãe desse monstro também. Do monstro da inflação, verdade. do monstro da economia. O Lula está fugindo, mas ele também ele não era o pai de tudo? É o pai de tudo. Pai de tudo, eu acho. Ele chamou Ele tem que assumir. Ele chamou a crise lá atrás de marolinha. De marolinha. Tá aí a marolinha. Tá aí a marolinha. Isso aí. Almir, nos países onde os juros reais são negativos, significa dizer que o dinheiro aplicado gera rendimentos negativos? Isto é, quem aplica em renda fixa termina perdendo dinheiro? Termina perdendo dinheiro. Essa é uma forma que os governos têm para estimular o consumo e não a poupança. Se não rende nada... Exatamente. No Brasil, nós temos que ter uma combinação, se a gente quiser levar a um processo de equacionamento e pagamento da dívida, nós temos que acrescentar aqui um estímulo à poupança. Um pouco diferente da situação desses países que já industrializados e, vamos dizer, que com uma crise diferente que não a nossa. A nossa é uma crise de renda. E a crise de renda é a pior de todas as crises. Então, nós temos que colocar também, a par de uma medida de correção do descaminho da política monetária, alguns instrumentos que façam o equilíbrio disso. A poupança seria uma delas. Deve ser por isso que os bancos estão enviando correspondência a quem tem dinheiro aplicado em fundos, DI, etc. e tal. É renda fixa, não é? É renda fixa. Dizendo que eles não se responsabilizam pelos prejuízos. E deve dar prejuízo, claro, porque os indicadores econômicos apontam nessa direção. Isso. Exatamente porque você vai ganhar 8, 10 e temos aí uma inflação real de 12. De 12. Isso é um prejuízo para o poupador. Seria melhor tirar o dinheiro que tem em fundos e botar na poupança? Ou o pessoal tem medo também de... Porque o pessoal está com medo do governo também meter a mão no dinheiro da poupança. Empresta para nós, que nem fizeram com a Previdência, e nunca mais devolve. Não, eu não acredito nessa posição. Né? Eu acho que o governo não tem prestígio para isso. Ele não tem apoio para tudo isso da população, né? Não tem nenhum. Não tem apoio nenhum. Até quem votou na Dilma está contra ela. Não tem. Está perdendo as coisas, está tendo dificuldade. Eu vejo o seguinte, o único indicador que faz algum sentido para o aplicador nesse momento é Tesouro Direto. Porque ele vai aplicar Selic. Eu acho que é a única coisa que faz sentido. O conselho é, então, comprar letras do Tesouro? Tesouro Direto. E quem vende isso? O banco? Qualquer banco? Os bancos também você pode comprar diretamente do Tesouro via internet. Existe no site alguma posição. Através do banco é bom você, fazendo a primeira operação, você comprar através de algum banco. Mas depois de feita a primeira operação, em que você esteja cadastrado, é possível comprar via internet. E quem garante? Quem garante é o Tesouro. Tesouro. E o Tesouro nunca deu default nenhum no país. O negócio de dizer que o Brasil deixou de pagar a sua dívida, nunca, jamais. Não, nunca. Dívida pública sempre foi liquidada. Pode ter até havido atraso quando ele precisava de empréstimos externos e esse empréstimo externo via FMI e demorou formatar o caixa. Mas nunca passou disso. E houve despoupança também, ou seja, mais gente tirou dinheiro que depositou nesse início de ano, né? Sim. Mas também é porque a gente está sem dinheiro, está precisando pagar a conta. Né? E tem que tirar o dinheiro. Tem que tirar para pagar o que deve. Não é? O Brasil, por exemplo, tem uma reserva importante de 380 bilhões de dólares lá fora. Nos Estados Unidos. Nova York. Por que não usa esse dinheiro? Por que não usa? Para sair de dificuldade. Rapaz, porque eles são...
Umas bestas quadradas? Eu não sei. Então eu tenho dinheiro para pagar uma dívida Sim. e fico emprestando mais. Lá ele ganha 1,25, 1,5 E aqui paga? ano. E aqui ele paga 12,75 mais 2% de taxa de administração da 14%, 15%. E recebe 1,5. Isso é coisa de idiota. Só pode ser, né? Ou então ele é mal intencionado. Outra coisa. Ou então é mal intencionado. E nós temos lá fora 375 vezes 3, 900, 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Resolvia problema, hein? Nossa, 1 trilhão e 100 milhões. É isso. Não há necessidade e nem se pode retirar tudo. De judiar do povo. Não Mas pode. que seja 100 bilhões de dólares. Você tem que ter uma reserva, vamos dizer, uma reserva técnica, para fazer face e dar garantia àqueles bens que o Brasil precisa importar para realizar a sua produção interna. Professor Almir, muito obrigado a você, um abraço grande. O Almir Eu que agradeço. esteve na festa da Inesul, dos formandos. Eu fui o patrono do pessoal, muito obrigado pelo convite. Não pude comparecer, fui muito bem representado pelo meu amigo Almir Hockenbach, que deu uma aula lá, segundo o nosso Carmelino Dias. Grande observador. É isso aí. Obrigado, gente. Fiquem em paz, se possível. Boa noite.